Tudo bem, pessoal? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje recebemos aqui para o nosso Automotivamente uma figura carimbada do mercado, um cara pelo qual eu tenho uma admiração profunda e é um cara muito respeitado em todo o meio, né? Um cara que conhece indústria, conhece distribuição, conhece muito bem o mercado e hoje ele vem compartilhar com vocês um pouco da experiência e dos conhecimentos que ele adquiriu ao longo da trajetória dele pelo aftermarket. Então, bem-vindo, Marcelo Gabriel. Obrigado, Benan. Satisfação em te receber aqui. Prazer e eu queria é meu. que você mesmo se apresentasse. Porque Perfeito. é um tipo de um CV, né, diretor, que não dá pra gente... É melhor deixar ele fazer, né? Deixar ele fazer, é isso aí. Então tá Manda bom. aí. No próximo dia 7 de julho, 28 anos de aftermarket. Parece muito, parece pouco, mas são 28 anos e hoje eu falo que eu não sei fazer outra coisa da minha vida que não seja o aftermarket. Eu nunca mais me aventurei em nenhum outro segmento porque é o aftermarket praticamente a minha vida. Comecei como vendedor numa indústria de autopeças, na FAG, quando era só FAG. Na FAG eu cuidei da área de marketing também, depois eu passei pela Meritor, onde eu fiz um monte de coisa, cuidei de planejamento estratégico, cuidei de produto, cuidei de exportação, cuidei de vendas para a América do Sul. Fui para a Federal Mogul, fiquei como diretor da Federal Mogul para a América do Sul, voltei para a Meritor como diretor também. E nesse momento aí de quase 20 e tantos anos de carreira na indústria, teve aí um turning point, um ponto de virada, e eu fui, durante vários anos, eu fui sócio do Grupo Oficina Brasil. Então, eu passei de cliente a fornecedor, porque durante toda a minha trajetória eu fui cliente do Grupo Oficina Brasil e aí eu passei a ser fornecedor daqueles que estavam ocupando o lugar que eu ocupava. E fiquei lá até a pandemia. Desde 2019, eu tenho a minha própria empresa de consultoria, a Latin America for Business, LA4B, que é bem chique. Chique pra cacete. Que eu tenho 2 sócios e nós cuidamos de negócios do aftermarket na América do Sul. Então, é isso que eu tenho feito. Em paralelo, tenho uma carreira como professor universitário, já há 20 anos. E, atualmente, eu estou professor dos cursos de mestrado e doutorado da ESPM, o que me dá uma satisfação grande, que você sabe. E você sabe que me dá uma grande satisfação. Na minha formação, eu fiz doutorado em Ciência e Tecnologia na Unicamp, fiz mestrado em Administração na FECAP e sou formado em História. Então, é uma trajetória bem diferente aí de tudo que aconteceu. E hoje eu tenho trabalhado muito perto das entidades, das associações, por alguma das pautas que a gente vai conversar, que são pautas que são realmente importantes para o nosso mercado e que precisam estar todo dia na cabeça de quem nos assiste. Você que está aí assistindo o podcast, o que a gente vai conversar hoje tem o poder de mudar o seu negócio e, eventualmente, acabar com o seu negócio se a gente não endereçar da maneira mais correta. Então, é isso aí. Em 38 segundos, um pouco do que eu fiz. Maravilha. Ele foi bem resumido e também modesto, na minha opinião, né? Porque a maior qualidade dele é que ele, além de tudo isso aí, o cara é cantor de rock and roll. É verdade. Tem a parte importante também, que eu sou vocal na Banda 80.7. Aliás, podem seguir, @Banda 80.7 no Facebook e no Instagram. Pode stalkear, que a gente gosta. Seleção de muito bom gosto, eu adoro, já fui assistir umas 2 vezes, né, Marcelo? E gosto muito, a nossa turma da pesada de autopeça gosta bastante também, eu espero poder estar com você em outras oportunidades aí. Perfeito. Mas, pessoal, o que eu queria mesmo chamar a atenção, como o Marcelo disse, esse conteúdo que ele vai apresentar para vocês hoje, vocês devem se lembrar que no 2º episódio da primeira temporada, na entrevista que nós tivemos aqui com o Caio Venceslau da IRB, eu fiz a abertura do podcast, fornecendo para vocês uma série de dados que são oriundos do dia que o Marcelo fez uma apresentação na ocasião do lançamento do anuário de 2022 do Sindirepa, onde o Marcelo fez lá uma apresentação e que ele é bastante modesto, mas eu estava na plateia assistindo com alguns amigos nossos e, assim, ninguém conseguia parar de olhar os dados que ele trazia naquele momento. Ele estava recém voltando de uma viagem que ele fez, e ele vai falar a respeito, e ele compilou uma série de dados e apresentou números, assim, fantásticos, dando para a gente uma visão ainda maior do mercado, né? Então,
naquele segundo episódio, eu recebi muitas comunicações depois, né? Algumas ligações até, WhatsApp e tudo mais, do pequeno e médio varejo. Porque o anuário do Sindirepa, ele é um tremendo produto, não é? Muito bem feito, com dados e, assim, inclusive quem participa da confecção dele é o próprio Marcelo Gabriel, que ele vistoria tudo. Então, as informações são muito relevantes, inclusive a edição desse ano de 2023, em breve estará aí à disposição. Acontece o seguinte, a quantidade que é impresso não é tão grande, então isso circula muito na indústria, na distribuição, e eu acho que em varejo muito pouco. Então, eu recebi muitos parabéns pelos dados que eu apresentava ali. Só que, como era gravado, eu acho que o pessoal não teve oportunidade de tomar nota, né? Mas eu recebi muito, principalmente de pequenos e médios varejos, que não têm, muitas vezes, acesso a essas informações. Então, hoje, a gente vai falar um pouco a respeito e vocês vão ver a grandeza de conhecimento que vai trazer para todos nós, né? Eu tenho a felicidade aqui, como host do podcast, conversar com figuras como o Marcelo, e eu confesso a vocês que eu venho aprendendo muito, é gostoso, que ao mesmo tempo que a gente bate papo aqui, a gente não tem uma pauta certinha para seguir, e a gente é um bate-papo onde eu me sinto muito honrado em receber pessoas como ele e poder compartilhar dos conhecimentos que eles nos trazem aqui. Então, eu vou pedir, Marcelo, se você puder começar. Então, né? primeiro slide, nós temos produção aqui, é chique. Nos acompanha aqui, que vocês devem, não sei se viram aí, mas é o Jorge, como sempre, o nosso produtor, nosso diretor aqui, o cara que cuida para que saia tudo dentro dos conformes. É isso então, aí. o Jorge da FMS, figuraça também. Isso aí, obrigado. Obrigado pela apresentação, que ela não é tão longa, tão extensa e tão... como posso dizer, tão rica quanto a do Marcelo, mas... Mas tá tudo certo. Tamo junto, no tá mesmo tudo barco. certo. Fala que é o Jorge... Também não dá, o Marcelo é fora da curva, não tem jeito. Não dá para disputar, não dá. Mas eu tô aqui para aprender também. Segue aí, Marcelo. Então tá bom. Bena, eu começo com esse slide que eu preparei para a gente bater papo hoje. O que acontece? Há 2 semanas, mais ou menos, começou aquela discussão no governo de facilitar o comércio de veículos novos. E é uma medida completamente sem pé nem cabeça. E isso eu falo com todas as letras. Não faz sentido colocar mais carro na rua no momento em que você não tem investimento em infraestrutura. Se você tivesse a proporção de carros que são colocados com o aumento das vias, o aumento da rodagem, a gente poderia fazer isso. E essa informação é a informação da Anfávia, uma informação oficial da Associação dos Fabricantes de Veículos Automotores. Isso apareceu no Jornal Nacional. Então, eu estou trazendo aqui algo que é público e foi publicizado. Dá uma olhada aqui. 1990, o ano que mudou nossas vidas, quando o Collor entrou e em março confiscou o nosso dinheiro. Nós tínhamos 11 montadoras no Brasil, 117.400 empregos diretos e 5.600.000 empregos indiretos. Então, essa era a realidade em 1990, que o Collor foi lá e falou que nossos veículos eram carroças e mandou vir o Lada. Certo? Que aí, perfeito. O Lada era ótimo. O Lada era bom. Aí, em 2023, hoje, nós temos 20 montadoras instaladas. Aqui já está incluído todas as fábricas da Stellantis. Então, a Stellantis entra com um número só. Entra a Fiat, entra a Jeep, entra a Peugeot, entra a Citroën. Certo. Nós temos menos empregos diretos e 1/5 dos empregos indiretos. Ou seja, a montadora, a fabricação de automóveis, ela perdeu relevância ao longo desses 33 anos. Mas o que acontece? Quem que tem espaço para falar? É a montadora. Quem consegue fazer lobby em Brasília é a montadora. Porque o nosso mercado, ele é um mercado invisível. Se a gente olhar a quantidade de empregos diretos e indiretos, a gente faz muito mais do que isso. Nós vamos mostrar. O mercado de reposição ele é muito maior que o mercado das montadoras quando a gente pensa só na fábrica. São 20 empresas, a gente vai ver a quantidade de empresas que a gente tem. E são pequenos empreendedores anônimos, gente que está assistindo esse podcast, que abre a porta de manhã e tem que matar um leão por dia. Tem um amigo contador que diz o seguinte, que o empresário brasileiro corre risco dormindo.
Né? Você acorda e tem uma decisão nova tributária que mudou toda a forma que você tem que fazer negócios. Então, eu trouxe. E esse X aqui ele é muito emblemático. A linha azul mostra que aumenta a montadora e a linha laranja mostra que diminui o número de empregos. Então, de novo, qual é a relevância desse setor e por que esse setor tem tanta visibilidade que nós não temos? E eu começo com uma questão que eu acho que é quase sociológica. Ninguém gosta de depender do aftermarket. A gente tem um amigo, o Newton Rocha, que ele diz o seguinte: ninguém vai feliz comprar peça. Verdade. Você não vai feliz, você vai feliz comprar relógio, comprar perfume. Roupa. Agora, peça, você já vai puto. Vai puto, carro quebrou. Carro quebrou, você tá na mão, sabe que você vai ter que gastar um dinheiro que não estava previsto. Você não estava preparado, exato. Então, e esse nosso mercado, ele tem essa pecha, vamos dizer assim, de ser um mercado ruim. E a gente, por outro lado, depende das montadoras. Porque a nossa matéria-prima não é borracha, não é plástico, não é aço, não é alumínio. A matéria-prima da reposição é a frota. Se não tem carro rodando, não tem reposição. E aí eu vou colocar o primeiro barulho aqui na nossa conversa. Você, como um empresário da distribuição de autopeças, você está monitorando, e eu vi que tem até o logo da Fraga aqui, a tua parceria com a Fraga, você está monitorando a evolução de frota, para onde estamos indo. Sim. E eu já vou dizer para você e para todo mundo que está assistindo, não compre peça do Fastback. Sabe por quê? Não dá para arrumar. Simplesmente não arruma. Nós vamos falar de Right to Repair e guarda essa informação. Fastback é esse último lançamento Isso da Fiat que lançaram agora na Copa. E por quê? Não entendi. Nós vamos chegar lá no Right to Repair, eu vou te explicar por que não adianta você comprar peça, porque você não vai vender. Porque o nosso mecânico, na ponta, não vai conseguir fazer o diagnóstico. Não faz o diagnóstico. Se não faz o diagnóstico, não sabe que peça vai trocar. Se não sabe que peça não vai trocar, não vai demandar da sua loja de peça, que por sua vez não vai demandar de você e que não vai demandar da indústria. Tremenda ameaça para o nosso negócio, então. Ele e mais alguns, mas eu gosto do Fastback porque ele é bonito, é um carro bonito. Então, é quase uma X4. Quase uma X4. Então, não compre o Fastback e não compre peças do Fastback. E meus amigos da Stellantis que me perdoem, mas o que vocês estão fazendo está errado. Produção, se puder botar o outro slide. Vamos lá que vai. Aí, muito bem. Tarsila do Amaral, Operários, um lindo quadro modernista do Brasil. E eu gosto muito desse quadro porque ele representa um pouco do que era São Paulo no início do século XX. Você vê que é coisa de professor de história, né, pessoal? Então, dá uma olhada nesse quadro. Você tem japonês, você tem preto, você tem aqui uma figura que parece um europeu. Tem todos os tipos aqui. Uma oriental. Tem tudo aí. E esse era a cara de São Paulo nos anos 1920. E ao fundo você vê aí uma fábrica, né? Com suas chaminés. Por que eu gosto desse quadro e por que eu comecei a apresentação com esse quadro? Porque a gente precisa dar uma cara para o nosso mercado. Nosso mercado não tem cara. Nosso mercado, como eu falei, são empreendedores anônimos que estão espalhados no Brasil inteiro. Tá? Então, se puder passar, produção. Então, a gente tem uma rede complexa e intrincada de agentes econômicos. Dá uma olhada nisso aí. Isso aí, a fonte é o grande Zé Carlos de Sessa, não tem data, mas está aí como é que funciona o nosso mercado. Então, até chegar no dono do carro, olha o caminho que a peça segue desde o fabricante ou mesmo o importador ou um varejista importador para chegar no dono do carro. E é isso, se você parar para olhar, é isso. A gente fala que é uma rede de vários agentes econômicos olhando para o carro. E cada vez que passa por uma dessas etapas, aí a gente tem um monte de complicação. Tem complicação tributária, tem complicação logística, tem complicação de aplicação, complicação de garantia, que a gente estava falando agora há pouco. Então, você imagina de trás para frente como é que essa cadeia funciona. E quando a gente olha para esse modelo, a gente pensa, tá, que cara que tem isso? Quantos somos? Aonde estamos? E aí volta a história do quadro. Que cara a gente tem? Se puder andar aí, Jorge. Bom, quais são os nossos desafios quando a gente quer definir esse mercado? Primeira coisa, a gente depende de dados secundários. O que são dados secundários? Dados de governo. Basicamente, não são dados que nós coletamos. E quando a gente pega esses dados secundários, existe uma intersecção de atividades. A gente tem o varejista, que registra um KNAI de distribuidor.
a gente tem uma a oficina, oficina que registra com o KINAI de varejo, e aí eu tenho essa sobreposição, eu não sei quem é quem, eu não sei quem é gato e quem é cachorro nessa história. Por que que a oficina vai lá e se registra com o KINAI de distribuidor ou de varejo para poder comprar do distribuidor? E os grandes distribuidores, a gente sabe como funciona, eles têm uma estrutura de televendas muito grande, que o ritmo de trabalho é grande, recebe um pedido de cotação, olha o CNPJ, bate lá no Serasa ou na outra fonte de informação, comércio a varejo de autopeças. Legal. Libera a venda. Não tem um BO, não tem nada, libera. Mas na primeira fase, você vai pagar à vista. Então, imagina, para uma oficina, falar, cara, eu vou comprar direto num grande distribuidor, pagando à vista, tá tudo certo. Então, a gente tem este problema. Como resolve isso? Com reforma tributária. Semana passada, eu estava ouvindo um deputado federal e ele disse que vai ser pautada a reforma tributária agora a partir de julho. Esperemos que sim e que isso possa realmente acontecer. Então, temos lá dados secundários, intersecção de atividades e algumas discordâncias no conceito. Eu queria fazer um meia-culpa aqui como ex-executivo de fabricante de autopeças. A gente tem uma tradição nas autopeças de não ser muito, vou dizer assim, científico, para usar uma palavra que é bem ambígua, para a gente não ser científico. Se você lembrar, quando você começou, quem que era o cara da fábrica que devia te visitar? Era aquele engenheiro que sabia contar piada. O cara fala, você é bom de piada, vai cuidar da reposição. A gente nem chamava de aftermarket, vai lá cuidar do pós-venda, da reposição. E aí a gente tem essa carência de formação. A gente tem uma dificuldade grande de atração de talentos para o nosso setor. Porque, de novo, o nosso setor é um setor anônimo e um setor que ninguém quer. Pega para um recém-formado e fala assim, você quer trabalhar na Unilever ou você quer trabalhar na fábrica de peça? Cara, eu vou para a Unilever. Google? Quer trabalhar com a gente. Então, a gente tem um mercado pujante, um mercado rico, um mercado cheio de desafios, mas nós temos essa deficiência, que eu estou chamando de um problema científico, que toda vez que você quer levar uma teoria ou algo que já foi estudado em outros setores, não, nosso mercado é diferente, a gente não funciona assim. Cara, olha o tamanho dos mercados aí fora, olha o tamanho das outras indústrias e o que a gente não pode aprender com eles. Quando a gente fala em varejo, você está ligado diretamente com o varejo, mas o teu varejo, o varejo de autopeças, não é um varejo que nem Magalu, não é um varejo que nem C&A ou que nem Casas Bahia. Quando você fala em varejo aí fora, os caras estão esperando falar de Magalu, de Casas Bahia. O nosso, ele tem uma especificidade. Aí, de novo, o que a gente pode aprender com esses caras que estão ali no dia a dia, que a compra é diária, e tem uma motivação de quem está pagando para comprar, e o nosso é uma motivação intermediada pelo mecânico ou, eventualmente, o dono do carro que vai na oficina e, de novo, puto. Isso. O cara vai bravo. O que a gente pode aprender? Não. Nosso mercado é diferente. Então, isso é uma coisa que, como professor e como pesquisador, me dá uma certa tristeza. É falar assim, por que a gente não consegue trazer mais coisa que existe aí fora para crescer o nosso setor? A gente ganharia muito indo lá e bebendo, mas a gente acaba indo e olhando só para o nosso umbigo o tempo todo. E com isso a gente perde os talentos. Sim. Né? Muita gente boa que começa no nosso business, ele é atraído por startups, etc. E a gente tem uma perda muito grande de bons profissionais, né? Sim. O nosso setor ele não é sexy, né, Marcelo? Não, zero. E assim, a gente vai em evento, quem que a gente vê? Verdade. Ontem mesmo nós estivemos em nós dois. É a turma de sempre, a turma de cara. sempre, não, O que você vê é o seguinte, o fulano era gerente na empresa A, aí foi promovido, foi ser diretor na empresa B. Exatamente. Mas é o mesmo cara, de 30 anos, Bernardo. Cadê a gente não atrai juventude? Então, de novo... Muita gente experiente, muita gente capaz, mas que não tem uma renovação. Não, e não passa isso para ninguém. O que é pior, que a gente teria gente para dar seminários aqui sobre como funciona. Né? E aí nós temos uma outra questão. Se você puder voltar Jorge, só para aquele que mostra o gráfico. O nosso setor cresceu na época da alta inflação. O que a gente tinha durante a alta inflação? Vou pegar pós-milagre econômico ali, 73, por aí, até Fernando Henrique, 94. São 20 anos aí de alta inflação. A gente ganhava dinheiro na compra, não na venda. Verdade.
A estratégia era você comprar para antecipar o reajuste de preço. A nova lista e aqueles mais antigos vão Aquela lembrar. cultura de colocar pedido no dia que ia virar a lista. No dia que vira a e lista. pedidos enormes, que muitas vezes a fábrica demorava 1 mês, 2 para entregar, e quanto mais demorasse, melhor era para o comprador. Exatamente. Então, Ganhou-se muito dinheiro. Ganhou na muito distribuição. dinheiro. Ganhou muito dinheiro. E hoje, o que a gente vê? A gente vê em alguns grandes distribuidores a segunda ou a terceira geração assumindo a operação. Né? Os fundadores, sejam os avós, os pais. E, de novo, a gente tem uma presença feminina ínfima no nosso mercado. Cara, é metade. É metade homem e metade mulher no Brasil. Nossa presença feminina ela é ínfima. E as que tem são brilhantes. Sim. Você já teve a oportunidade de entrevistar, por exemplo, a Simone da Bobeizani. É gente Fantástica, brilhante. A própria Ana Paula da Pacaembu. Sim. Mas o que eles herdaram, além da distribuição? Herdaram os hábitos. Então, ao invés de olhar de cima para baixo, a grande maioria dos agentes econômicos olha de baixo para cima. Eles não estão preocupados com a venda, estão preocupados com a compra. E em mercados mais maduros, em indústrias mais maduras, o que é chamado de VMI, o Vendor Management Inventory, ou seja, inventário gerenciado pelo fornecedor, já é uma realidade. Se você vai em Riachuelo, se você vai em varejo de roupa ou varejo até de alimentos, isso já é uma prática há muitos anos. Quem cuida do abastecimento, do fulfillment, é o fornecedor. Porque você já resolveu essa questão, você já sabe preço, já sabe tudo negociado. Aqui não, aqui a gente fica esperando o final do mês para fazer negociação e cria um círculo vicioso em que a gente não sai disso. Então, não adianta você querer falar com nenhum gestor comercial de fábrica na última semana que ele fala, eu estou em fechamento. Mas, pelo amor de Deus, a frota não muda de um mês para outro. A demanda não muda de um mês para outro. E outra coisa, né? Você abaixar o preço da pastilha do Gol não vai fazer com que ela desgaste mais rápido. Ela vai desgastar igual. É isso aí. Você só vai perder dinheiro. É. Então, para mim, a grande questão o desafio nosso, na nossa indústria, é mudar essa mentalidade e começar a olhar de cima para baixo e não de baixo para cima. Aquele comportamento da oficina colocar o KINAI de varejo é olhar de baixo para cima. Exatamente. Não é olhar de cima para baixo, pensar o que eu posso fazer enquanto cadeia de valor para ajudar os próximos elos. Porque é isso, não vai mudar. Aí vem e falam assim para mim, mas você viu a Fortebras? Falei, vi. Mas eles vão vender. Eu falei, e daí? Cara, eles identificaram no nosso setor, com todas as debilidades que a gente consegue visualizar, um fundo de investimentos internacionais que tem 35 bilhões de dólares para investir, identificou uma oportunidade no comércio de autopeças no Brasil, veio, comprou e está expandindo. Palmas para eles. Palmas para eles. Vai vender? Vai vender, cara, porque é fundo de investimento, está tudo certo. Então, de novo, até vou ter que fazer uma outra metáfora aí, mas é a metáfora da caverna do Platão, né? A caverna do Platão, as pessoas estavam de costas para o sol e só viam as coisas passando. Então, eles viam por um terceiro. Alguém saiu e foi olhar o sol. Então, para mim, a Advent olhou o sol, falou, cara, tem coisa aí fora, vamos sair desse nosso mundinho. Entrei um pouco na filosofia aí da caverna do Platão, mas é real. Mas é essa a relação, né? Então, se puder voltar aí, Jorge. Só fazer deixa um pouquinho só, Jorge, só para quem nos ouve, que tem uma boa parte do pessoal que não está nos assistindo, deve estar ouvindo o podcast, né? Então, eu queria dizer para você o que é aqui, assim. Isso aqui foi... A fonte aqui é José Carlos de Cessa, um cara que merece todo o nosso respeito, né? Não está mais no mercado, né? Mas deixou um gênio, legado. Foi um dos fundadores da Rolls, né? E é um cara... Pô, eu tive a oportunidade de conhecer um gênio. Na época, o que ele fez, para quem nos ouve, né, acompanharem? Ele está colocando lá a nossa cadeia, como é que funciona. Então, é desde o fabricante, importador, né, aí tem montadora também, e tem alguns varejos que importam. Mas, para ser econômico, aqui é o seguinte, é o fabricante e o importador que vende para o atacadista ou para o atacadista regional. Tá? Depois vem varejista, retífica, num outro momento, oficina, até chegar no dono do carro. Tá? Falando do aftermarket. Né? E aí tem o mercado original que vem a montadora, concessionária, sua rede de concessionárias, frotas e frotistas e até chegar no dono do carro. Né? Então, a gente, todo episódio, eu tenho até um pouco de preocupação em alguma redundância que eu cometa, não é? Mas, como o Marcelo está falando, se a análise for só pelo KINAI,
né, e o vendedor, que normalmente é um televendas, ele não estiver vendo a loja, ele vai cometer, digamos, esse erro. Eu considero erro, porque a GIB é uma que não quebra a cadeia em hipótese alguma. Como é que a GIB resolveu isso? Primeiro é o seguinte, quando vem um novo cliente, a gente fica muito feliz, né? Quando vem um novo cliente, a gente trabalha muito duro para aumentar a nossa base de lojistas, autopeças ou motopeças, né? Puros. Como é que a gente faz isso aí? Nós temos hoje, nos 3 estados onde nós temos as nossas bases, que é onde a gente vende, porque hoje não se consegue vender para estado onde você não tem a base. Se vende, são valores até ínfimos, não dá nem para considerar. Todo cliente novo, que ou o nosso vendedor de campo ou o nosso supervisor vai visitar a loja para autorizar aquela venda, ele manda uma foto da loja do cara. Está resolvido o problema. Por quê? O que acontece? Hoje, a GIB vende, sim, Marcelo, para centro automotivo. Não tem como não vender. Esses caras têm muito centro automotivo que compra tão bem quanto bons varejos. Sim, porque o cara do fast fitter, ele tem um Exato, volume. ele tem. Às vezes, ele não. É claro que ele não tem o estoque completo de curva A até curva Z. Mas curva A e B, que é aquilo que vende mesmo, Gol, Corsa, o Palio, etc., ele tem aquele estoque ali. O que ele vai atrás é, por exemplo, chegou uma BMW para trocar pastilha de freio. Essa pastilha e esses discos ele não tem. O que ele faz? Ele vai comprar para resolver aquele problema. Sim. Mas o centro automotivo, sim, ele tem que ir na de compra e venda, até porque, de fato, ele compra e vende. Ele emite 2 notas fiscais, uma da peça e uma do serviço. É isso, né? aí. Esse não tem como não atender. Então, esse a gente atende. Agora, a oficina raiz, que é a grande consumidora de autopeças, que outrora era cliente exclusivo do varejo, ele passou a comprar do distribuidor. Portanto, essa quebra de cadeia, ela gera uma confusão muito grande em todo o nosso ecossistema. E você sabe disso, né? A GIB foi a única empresa certificada com amiga do varejo. Cara... a gente é uma empresa pequena, perto desses gigantes que tem por aí, nossos colegas, e nós respeitamos, cada um faz o que quer na sua empresa, né? Mas acho que uma maneira fácil, Marcelo, de corrigir isso aí é o seguinte, só abre cliente novo ou com a visita de um supervisor e sua devida foto, não é? Ou então um representante que não queira vender a qualquer preço e só venda de fato para quem é cliente, quem é compra e venda de autopeças. Perfeito. Isso vira uma zona. O varejo está muito prejudicado e também, por conta, você falou agora, né, a Advent, né, o Fortebras, o monstro, eles estão crescendo de maneira exponencial e estão atraindo o Advent, falando de fundo, né, do Private Equity, eles estão atraindo outros fundos que estão pesquisando, a gente sabe disso. Eu já conversei com 3, empresas pra você ter uma ideia. por aí, porque, porra, se a Advent foi e é um monstro, é uma referência entre os fundos mundiais, e se interessou e está sendo próspera no nosso negócio, cara, outros fundos virão. Então, essa consolidação do mercado que está acontecendo já, hoje, só por conta da Fortebras, mas amanhã poderá ter um outro fundo A e B, C, sei lá, aí vai acontecer o que aconteceu com material de construção, farmácia e etc. Sim. Então, é aí que eu volto a falar. aí Vamos estudar os outros mercados. Exatamente, é isso aí. Então, vocês veem, pessoal, a importância de um papo como esse. Eu sei que, às vezes, a gente até... É tanta coisa para falar, não cabe num podcast só, mas eu acho de suma importância trazer um cara como o Marcelo para falar. É claro que a gente acaba esticando um pouco por conta da relevância que essas informações têm. Principalmente quem nos ouve, pode até parecer um pouco chato. Eu aconselho que no momento seguinte essas informações ficarão todas aqui disponíveis, vocês podem falar com o nosso time, o vendedor que te atende, para passar esses números para vocês, bem como na nossa bio terá alguma coisa de informação e depois a gente dá outras formas de vocês conseguirem. Mas assistam aí no YouTube esse episódio que vai ficar gravado. Segue aí, Marcelão. Não, aí você falou algumas coisas, né? Então eu preciso destacar que o ano passado vocês foram destaque na pesquisa Maiores e Melhores Regionais e que os varejos votaram em você. Então, é esse reconhecimento da seriedade que vocês têm e do caminho que vocês escolheram para seguir. E vou dizer mais uma estatística. 40% da venda dos grandes distribuidores nacionais está sendo feito por oficina hoje. Por causa desta confusão entre o cara ser uma oficina disfarçada de varejo. Mas será que esse percentual é muito alto, Marcelo? 40 que eu vi.
40 porque eu vi. Ô, lojista, você tá ouvindo isso, cara? Você tá dormindo de braço dado com o inimigo. É. E você falou dessa confusão, eu vou chamar de promiscuidade. Né? Em uma oficina querer ser varejo, um varejo querer ser distribuidor, porque eles não estão errados. Sim. A lei permite, eles não estão fora da lei. Mas o que acontece? Imagina para quem como eu, que tem que compilar dados, a dificuldade que é tentar separar esse joio do trigo. E nós vamos falar um pouco do centro automotivo. Com relação, você comentou sobre a substituição tributária trouxe benefícios para um lado e trouxe malefícios para o outro, como qualquer lei. Mas existe um projeto tramitando no Congresso para que, mesmo CNPJ, você não tenha que pagar para transferência interestadual. ICMS. Está rolando esse projeto. Então, é bom ficar atento também nas coisas que estão acontecendo. Produção, vamos lá? Vamos lá. Então, a gente já falou dos dados secundários, a discordância e a invisibilidade. Então, vamos lá. Onde é que a gente pega esses dados, Beran? Da onde vem esses dados? E aí eu queria mostrar para vocês os 2 anuários. O Beran falou que às vezes tem dificuldade para encontrar. Eles estão disponíveis no site, tanto do Sindirepa Nacional quanto do Sincopeças Nacional, estão disponíveis em PDF. E aí a gente se depara o seguinte, como é que eu vou reportar esses dados? Eu tenho que usar uma base oficial. E a base oficial é CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, e o Relatório Anual de Informações Sociais, que é a RAIS. Que estão baseados o quê? No KINAI. Então, já começamos com um pequeno problema aí dessa sobreposição. Nos estados, a gente consegue pegar a informação de ICMS. Então, se você entrar no site da Secretaria da Fazenda Estadual, você tem algumas informações de ICMS. Então, você consegue ver alguns volumes por KINAI, que também ajuda a compor isso. E associações e entidades. Então, a Anfávia, a FenaBrave, Sindipé, Sincopé, Sindirepa, que a gente vai juntando essas informações num grande quebra-cabeças para falar o seguinte, olha, o mercado tem este tamanho. Tá certo? Não sei. Se você falar assim, você tem certeza absoluta que é isso? Não. A gente, em estatística, trabalha com probabilidade. Então, existe uma grande probabilidade, eu diria mais de 95%, desses números estarem certos. Porque a gente faz várias triangulações para tentar chegar num número aproximado. Borgoff. E aí, pode passar tudo uma vez, Jorge. Beleza. Olha só, quando a gente fala de KINAI, aqui temos a simpática figura do senhor Gustavo Willy Borgoff, que nos anos 1970... E eu procuro essa imagem que nem louco, ele tem o desenho de uma cascata mesmo. Feito num flip chart, um desenho, ele apontando com uma régua. Mas para ele, o mercado funciona como uma cascata. O fabricante vende para o atacadista. E aí já começamos. Temos 2 KINAIs aí. Comércio para o atacado de peças e acessórios novos, comércio para o atacado de pneumáticos. Beleza. Vende para o varejista, mais 3 KINAIs aí. Veículos automotores, peças novas, peças usadas e pneumáticos e câmaras de ar. E quando a gente vai para a oficina, a gente tem 8 KINAIs diferentes. Então, veja como essa... Complexidade. E pensa no coitado lá, olhando e falando assim, como é que eu vou calcular esse negócio? Como é que eu vou calcular esse negócio? Tá? Então, esse aí é o modelo do nosso amigo Borgoff. Se puder passar, tiramos aqui. Muito bem. Aí tá lá, a gente já falou que a oficina adota o KINAI do varejo, o KINAI atacadista, que é o varejo, e aí tem o lance da ST, né? Porque é o seguinte, depois que o distribuidor recebeu do fabricante, coloca o markup e já era, porque o fabricante você já pagou a primeira operação. A cadeia toda foi pago quando vem do fabricante para o distribuidor. O primeiro da operação pagou, aí eu só coloco o markup. Isso. E aí tem um outro ponto. Aquela oficina que está comprando como KINAI de varejo, ela deveria emitir uma nota de serviços. Isso, e não faz. Não faz. Porque para ela é um KINAI de varejo. Então, a gente tem aí também um problema de evasão fiscal. Os que fazem são aquelas oficinas organizadas. O centro automotivo, como você falou. Faz. Agora, e o Marcelo tem razão, esse é um ponto que, assim, vocês, donos de autopeças, né, vocês sabem que o mecânico, com todo respeito, né, sem os mecânicos também nós não existiríamos. Não teríamos. Mas o mecânico, ele pode ser um excelente mecânico. Dificilmente uma oficina pequena ou média tem um departamento contábil fiscal para emissão da nota. Quando você leva o teu carro numa oficina mecânica e pede a nota fiscal... Porra, o cara nem gosta, ele fica puto. Ele quer te dar o orçamento lá e... A ordem de serviço... Porque ele não tem tempo para isso, ele não tem conhecimento legal e ele não quer emitir 2 notas fiscais por conta de tempo e de... Pô, o cara às vezes não sabe digitar.
A gente sabe como isso funciona. O que acontece? Acaba, sem querer, acontecendo a evasão fiscal. A evasão fiscal. Não, sonegação, né? pensa o seguinte, eu não conheço um mecânico, eu conheço muito mecânico. Conheço mecânico no Brasil inteiro, conheço mecânico fora do Brasil. Eu não conheço nenhum mecânico que não seja apaixonado por carro. E dificilmente esse mecânico não tinha um tio que era mecânico, um pai que era mecânico, um avô que era mecânico, um padrinho que era mecânico e levou ele para a oficina. Os caras são apaixonados. São técnicos sensacionais. O que os mecânicos fizeram na transição da carburação para a injeção eletrônica, nossa. Isso aí é digno de história. Porém, como bons técnicos, não necessariamente são bons gestores. E aí entra este problema. E às vezes não fazem por má fé ou não fazem porque não dá. Como você falou, não dá para o cara parar e fazer. Eu conheço algumas oficinas que eles têm, por exemplo, 2 maquininhas separadas. Uma maquininha para registrar peça e outra maquininha para registrar serviço. Por quê? Porque são quinais separados. Sim. Então, o cara conseguiu se organizar e falar assim, quando eu estou comprando e vendendo peça, eu tenho um KINAI de varejo, quando eu estou vendendo serviço, é outro KINAI. Mas, de novo, né, Marcelo? São poucas oficinas que fazem Poucas. isso. E o cara tem que ter uma estrutura, como você falou. Ele tem que ter, no mínimo, um bom contador atrás dele. E um bom contador custa. E ele não quer. Não dá, porque essa gestão é muito complicada. Né? E, de novo, o que a gente precisa lembrar? Né? Nós somos uma cadeia de prestação de serviços. Você não fabrica peça, você vende peça. Vender é serviço. Quem repara, tem uma parte de indústria ali, tem. A retífica é uma indústria. Quando o cara vai fazer alguma operação com a peça mesmo, tem indústria, mas, de novo, é um serviço. Então, a gente tem que ter essa lógica da perspectiva do serviço. Vamos lá. E aí, um princípio clássico de quem trabalha com qualidade. O que você não consegue medir, você não consegue definir. Então, eu pergunto, o que é um atacarejo? Olha, pelo Wikipedia, é uma forma de comércio que resume atributos de 2 formas de comercialização. Atacado varejo, self-service e cash and carry. Tá bom. E bota em qual KINAI? Eu coloco esse cara como atacado ou como varejo? Não existe um KINAI de atacarejo. E o atacarejo é um apelido que se deu e que se tornou uma realidade agora. O novo o neologismo, né? Uma palavra nova que se criou para falar isso. Sim. Onde é que eu coloco, Benan? Sim. Eu vou cadastrar o cara, eu coloco ele aonde? Ele é um atacado ou é um varejo? Centro automotivo. E aqui eu sempre brinco com essa definição do novo varejo aí. É um local onde se pode encontrar vários serviços e agregados automotivos, facilitando o tempo de procura do consumidor. Não disse nada. Não disse nada. Então, de novo, aonde que eu vou? Tenho que fazer lá a minha estatística e falar assim, Marcelo, você tem que preparar os dados para o anuário. Beleza. Onde é que eu coloco essa gente? Se eu não sei quem é, como é que eu vou dizer se ele é alto, baixo, magro, gordo? Não tem como. Por favor, Jorge. Tá. Se a gente não se dimensiona, não tem como reconhecer. E aí, de novo, a iniciativa dos anuários, e aí tem o primeiro anuário que saiu, foi o anuário do Sindipeças. Depois, em 2017, começou o primeiro anuário do Sindirepa. E em 2022, o do Comércio. Tá? Vamos lá. Pelos números oficiais. Então, esse é o número começando de baixo para cima, olhando para o fabricante. Então, em 2020, 127 milhões de reais foi o faturamento dos associados do Sindipeças. E aí já temos um pequeno problema. Não necessariamente todos os fabricantes que fornecem para reposição são associados do Sindipeças. Verdade. Então, se você pegar a lista dos 489 associados do Sindipeças, você deve ter fornecedores seus que são indústrias, que têm ISO, que têm TS, que têm tudo, mas que não necessariamente são associados ao Sindipeças. Então, a gente está trabalhando com uma amostra, pode ser representativa do setor, mas não é o total. Desses 127 milhões, aí, 126 milhões e 300, 24 milhões foram na reposição. Então, está dizendo que dessa turma aí do Sindipeças, 24 milhões de reais foram vendidos na reposição. Então, temos um primeiro número para trabalhar. De novo, isso mostra, e eu tenho que fazer essa distinção, que é óbvio que o Sindipeças tem um compromisso com os seus principais clientes, que são as montadoras. Quase 60% do faturamento dos associados do Sindipeças vão para as montadoras. É óbvio que eu vou dar mais atenção para o meu maior cliente. Isso é um princípio básico do comércio, princípio básico do marketing. E aí, quando a gente olha algumas pautas que poderiam ser levantadas como aftermarket,
a gente entende a situação, a saia justa que o Sindipeças fica em assumir alguma posição, porque ele tem os dois lados, trabalha com os dois bonés. Né? Então, quando você olha a Rota 2030, quando você olha esse incentivo para os veículos populares, que não existe veículo popular no Brasil, mas esse incentivo, é óbvio que o Sindipeças vai apoiar porque está beneficiando os seus clientes. Por outro lado, a gente tem uma pauta que deveria ser levantada por todos, e eu escrevi sobre isso há 2 semanas, que é a inspeção técnica veicular. A inspeção técnica veicular, ela está no Código Nacional de Trânsito. O artigo 104 do Código Nacional de Trânsito diz o seguinte: deverá ser regulamentada uma lei que fale sobre inspeção técnica veicular. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental, que são os tripés da sustentabilidade, a gente deveria estar falando de inspeção técnica veicular. Por quê? Reparar é mais barato do que fazer novo. Eu não vou consumir matéria-prima zero, matéria-prima virgem, para fazer um carro novo. Do ponto de vista social, quando a gente vai olhar, e daqui a pouco a gente vai ver o tamanho do nosso mercado, veja a quantidade de pessoas empregadas que eu tenho no nosso setor. E do ponto de vista ambiental, é óbvio que eu tendo um carro com inspeção técnica veicular e inspeção de emissões, eu vou ter uma emissão melhor. O Fiola trouxe isso na Automec. Durante a vigência da inspeção de emissões aqui em São Paulo, quando tinha a controlar, as internações por problemas respiratórios caíram 18%. Esses são dados da Faculdade de Saúde Pública. Então, veja que a gente tem um potencial enorme na mão de transformar esse mercado. E se a gente pensar que nós temos uma frota de 42 milhões de veículos, que eu chamo de frota reparável, não é a frota circulante, mas é a frota reparável, a frota que não está mais em período de garantia e nem aqueles carros muito velhos que não vai fazer mais nada. 42 milhões. Pensa o seguinte, Pedro, 42 milhões que a gente tem que fazer uma inspeção técnica e eles gastem R$200, olha isso. Que a gente coloca 8 bilhões na economia. 24, a gente bota 1/3. Só com a inspeção técnica veicular, a gente coloca 1/3 do faturamento anual das indústrias só com reparação. E aí é o seguinte, é aquela lampadinha que está queimada, é aquele farol que está trincado. É a injeção que está desregulada e vai trocar vela, vai trocar filtro e por aí vai. Essas coisas. Esse passo de regulamentar a inspeção técnica veicular deveria ser a nossa bandeira. Porque isso, imagina o que vai movimentar a nossa cadeia. Você vai encher oficina, você vai ter demanda para varejo, para distribuição, para fabricante. O fabricante fala, caramba, vou encher minha fábrica de novo. E dá para saber, né? Porque com os estudos, por exemplo, da Fraga, a gente sabe o que vai ter. E é por faixa, veículos de até tantos anos. Quantos tem? Tenho tantos. A gente desenvolveu há muitos anos, quando eu estava na Oficina Brasil, junto com o Fraga, a gente desenvolveu um simulador de demanda. Acho que eu te mostrei na época. Que eu te falo o seguinte, qual vai ser a demanda por peça, por veículo. E hoje o Fraga consegue chegar no detalhe por cidade. Então, a gente consegue estimar quanto que precisaria para movimentar esse nosso setor. Então, volto, a gente, de novo, como nós somos invisíveis, e a gente tem que lembrar, e eu vou falar de novo com as pessoas aqui, que nós somos eleitores. E nós temos que pressionar os nossos legisladores para que as coisas aconteçam. E nós temos um poder de mobilização muito maior. A gente viu os números lá de montadoras. São 101 mil empregos diretos. Vocês vão ver quantos são os empregos aqui que a gente tem. Se a gente falar só de oficina, já dá um banho nisso. Tá? Então, a gente precisa se mobilizar e pressionar os legisladores para o nosso setor. Mas, de novo, como você falou, não é um setor sexy. Ninguém tem atração de ir lá e brigar. Nós temos que brigar pelo nosso setor. Por favor, produtor, vamos lá. Então, olha só. Pela RAIS, e a gente sempre pega a RAIS, quando o cara teve pelo menos um funcionário, ele tem que indicar que ele teve a RAIS, 7.188 empresas de atacado e 62.153 empresas. De novo, todo mundo aí é atacado mesmo ou tem varejo? Todo mundo aí é varejo mesmo ou tem oficina? Tá? Por favor. Então, isso diria o seguinte, que 8,65 varejos para cada atacado. Você que é um distribuidor, um atacadista, você sobreviveria com 8,7 clientes? Claro que não. Não tem como. Claro que não. Não dá. A gente estava conversando sobre os números de clientes que você tem ativo, etc. Com 8,7 você não sobrevive. Não. Então, como é que a gente resolve isso? Pelo porte da empresa.
Vamos olhar o faturamento? Vamos. Microempreendedor individual, R$60.000 por ano. Agora aumentou, foi por 80 e qualquer coisa. R$60.000 por ano são 5 mil por mês. Algum distribuidor vende 5 mil por mês? Claro que não. Não dá. Entre 60 a 360, 30 mil por mês. Um distribuidor? Não. Também não. Não dá. Aí quando você começa a pensar de 360, 3 milhões e 600, já começa a ficar 300 pau por mês. Um cara que esteja aí num lugar distante poderia entrar. Depois você tem médio porte, grande porte e os corporates que são acima de 300 milhões. Se a gente não consegue pegar pelo KINAI, vamos pegar pelo faturamento. A gente consegue ir cortando essas pontas, por favor. Então, o que a gente fez? A gente fez esse equilíbrio pelo ramo de atividade e pelo porte. Então, a gente criou essa matrizinha, dizendo o seguinte, 45.307.01 é o comércio por atacado. Só foi considerado empresa de médio porte, grande porte e corporate. 45.307.03, que é o varejo, só foi considerado pequeno porte, médio porte, grande porte e corporate. Ou seja, MEI sem chance. Um varejo que fatura 5 pau por mês não vai. E um que fatura 30, a gente fez uma correção, porque vou falar como é que a gente fez essa correção aí, para pegar, vou ter que ser técnico aqui, mas é o seguinte, pensando que esses varejos têm uma distribuição normal, a gente pegou os 10% da ponta, que estariam mais perto dos 360, e fez essa proporção de quantos poderiam estar incluídos aí, que eu vou chamar aqui de EPP menos, né? O EPP pleno, o EPP menos, que está na curvinha ali do microempresa, tá? Então, vamos lá. Então, ficou assim, olha. 1.328 atacados e 10.721 lojas. Tá certo esse número? Não dá para saber, mas a gente teve que usar uma referência para poder chegar em algum número. Tá? Então, é o que eu falo sempre. Esse número serve para a gente começar a conversar. Olha, usamos esse critério. Pegamos o KINAI e pegamos o porte. Putz, mas eu acho que é mais. Legal. Vamos estudar como é que a gente pode classificar melhor para aparar isso. Para mim, 1.328 atacadistas faz um certo sentido. Mas quando a gente olha de novo a nossa conta, vai dar 10 varejos por atacado. Também não dá. Não faz sentido. Ou tem muito atacado ou está faltando varejo. Exatamente. Nessa nossa conta. Então, esse é o número que a gente publicou, que saiu no anuário do ano passado, no anuário de autopeça, saiu esse número, e aqui está escrito, este número é para começar a conversa. Não é um número absoluto, mas é um primeiro número que a gente tem. Porque houve-se tanta coisa, temos esse número. Vamos discutir em cima da metodologia. Tá? Quando a gente faz no comércio, então tá aí. Aí eu fiz um ajuste, que eu estava te falando. Incluir as microempresas com faturamento entre 300 a 360. Tá? Dentro de um universo de 2 milhões e 100, com um desvio padrão de 86 mil. Então eu acrescentei 10% de microempresas. Vê que já começa a chegar num outro número. Começou a fazer mais sentido. Começo a ajustar de novo. Falar assim, olha, por quê? Porque eu peguei aquele rabicho do microempresa... Aí, para quem está ouvindo, acompanhar, aí nessa conta ficaria assim, 1.328 atacados e 18.803 varejos. Já começa a melhorar um pouco a lógica. A gente vai aperfeiçoando. Então, agora a gente está trabalhando nos números para o novo anuário. Vamos pegar isso, vamos estudar um pouco mais de novo, olhar essa questão, fazer o mesmo princípio que a gente fez de puxar os caras de microempresa e empurrar os caras de pequeno porte do distribuidor também. Pegar a pontinha para lá e falar, você está mais para varejo do que para distribuidor. Tá? Na reparação, você viu lá que eram 8 KINAIs diferentes. E quando a gente sentou lá em 2017 para fazer o anuário da reparação, a gente falou, não dá para a gente tratar todo mundo igual. A gente tem que, de alguma maneira, segmentar esses públicos, porque eles são públicos diferentes. Então, a gente criou uma subclasse nossa, que é chamada Oficina Mecânica de Automóveis Utilitários e Comerciais Leves. Então, o 4501, 03 e 04, que é manutenção mecânica, manutenção elétrica e uma outra manutenção que eu não vou lembrar agora. Tá? Mas é elétrica, mecânica... Seria funilaria. Não, funilaria ela entra no outro lugar. É no outro lugar. Tá? Verdade. É manutenção de... que é a parte de suspensão, undercar, direção... É undercar. Tá? Depois a gente criou uma subclasse 2, que é a mesma coisa só para caminhão e ônibus. O que a gente fez? Foi lá no Fraga, falou, Fraga,
Fala para mim, qual é a proporção na frota de caminhões e ônibus? Ele falou, olha, 92% é linha leve, 8% é linha pesada. A gente falou, tá bom, vamos aplicar isso, mesmo correndo o risco de saber que não existem tantas oficinas de linha pesada, porque o pesado na manutenção é feito na frota, mas vamos aplicar essa primeira referência. Então, olha, do total de oficinas, vamos considerar que 8%, que é o equivalente à frota, está cuidando de caminhão, nos mesmos segmentos. Aí a gente tem funilaria e pintura ou reparo por colisão, e aí a gente juntou funilaria e pintura e aquele último KINAI que está lá, o 45208, é serviço de capotaria. Depois a gente fez acessório, lubrificação, lavagem e polimento. Aí dentro estão os super troca de óleo. Tá. Que ele não tem um KINAI específico por super troca de óleo. Ele está nessa parte de lubrificação, colocamos aí. E no final as borracharias. Então a gente tem 5 subclasses na reparação para poder dimensionar. Se puder mexer aí. E aí nós temos 112.080 oficinas. Assim, você vê lá aqui, ó, na verdade nós usamos 10%, ó, 90% para um e 10% para outro. Então, para quem está só ouvindo, considera aí 67.400 oficinas mecânicas, mecânica mesmo de linha leve, 6.800, grosso modo, de linha pesada, mais ou menos 13.000 oficinas de funilaria e pintura, 25.000 entre acessório, lubrificação, e aí está o super troca, e 778 borracharias. O que acontece, Beran? Tem oficina de reparo de colisão que também faz reparação mecânica. E aonde eu coloco? O caso do Fiola. Do Fiola. O Fiola. O caso do Fiola. Eu diria que o Fiola predominantemente é uma oficina de reparo de colisão, Sim. porque ele nasceu como reparo de colisão, mas ele faz mecânica. Sim. Aí eu te pergunto, qual é a proporção? 70-30, 60-40, 50-50? De novo a interrogação. Interrogação. É. Porque a gente tem essa abertura dos KINAIs. Então, quando a gente vai dimensionar o mercado, estamos aí com esses grandes problemas. Tá? A estimativa de faturamento, o ticket da reparação, 63% é mão de obra e 37% peça, é o que você está anotado aí na frente. Tem uma anotação, tem uma colinha aqui do Beran aqui na nossa frente. E 68 bilhões o faturamento na oficina. Você tem 70 bilhões, aí tá tudo certo. Só que não consideramos os aspectos tributários. Acontece que tem um outro problema, que não está aí, que apareceu quando a gente estava apurando os novos dados. A gente diz que o nosso mercado, 80% da manutenção automotiva no Brasil é feito no canal independente, fora da rede oficial. A manutenção, sim. O serviço, sim. Mas a compra de peça, não. Tem muita peça que o mecânico vai buscar na concessionária. Então, o que a gente está terminando de trabalhar esses dados? A gente diria que o serviço, sim, é 80-20. A peça, ela vai ser 65% do independente. 35% vem pela montada, vem pela concessionária. Ou 20%, que é o cativo, e 15% que escapa para o mercado de reposição. E aí tem um ponto que eu queria falar sobre o papel das montadoras. Ontem nós estivemos no evento do Sindirepa e estavam lá presentes as montadoras. A montadora, ela adora o mercado de reposição. Que é a coisa mais linda do mundo, é botar na caixinha e vender. Não tem nenhuma preocupação. Só que quando você pega a estrutura, e o Brasil é o único país no mundo que existe uma lei federal que regulamenta a relação da concessionária com a montadora, que é a Lei Renato Ferrari de 79. E eu tenho certeza que essa lei vai ser muito difícil conseguir alguma mudança. O Geraldo Santo Mauro conseguiu em 92 uma mudança, na época do Fernando Collor, para incluir que canal independente pudesse comprar peça da concessionária e pudesse prestar serviço quando a concessionária não pudesse. O titular, usando o jargão de montadora, o titular é o dono da concessionária. Ninguém fala o dono da concessionária, é o titular da concessionária. Que são grupos econômicos fortíssimos. Você pega, eu estava ouvindo no rádio, a propaganda de um desses grupos, que tem 20 marcas. Cara, os caras são muito pesados. Ele não quer mexer com peça. Porque peça é o seguinte, tem que dar crédito. Pô, vou dar crédito para mecânico, o cara não vai me pagar, o cara vai vir aqui e vai comprar uma peça por cada 2 semanas. Então, a nossa sorte, e eu falo que a nossa sorte no Brasil, é essa má vontade dos titulares de enveredar para o mercado de reposição. Você vai lá fora, você vai para os Estados Unidos, você vai para a Europa, o pau é direto. Aqui a gente fala que é 80-20, lá é 60-40. E tive a oportunidade de entrevistar
um diretor de uma concessionária americana em 2016. E a pergunta que eu fiz para ele foi muito simples. Falei, Sandoval, Arthur ou Sandoval? Falei, Sandoval, a oficina é seu cliente ou é seu concorrente? Ele fala, depende para quem você vai perguntar na minha concessionária. Se você perguntar para o gerente de serviços, é concorrente. Se perguntar para o gerente de peças, é cliente. Falei, como você resolve? Eu sou diretor de peças e serviços. Então, eu resolvo, eu equalizo essa questão. E aí, uma outra coisa. Lá nos Estados Unidos, o custo fixo da concessionária, quem paga é peças e serviços. Na verdade, peças, serviços e financeiro. Financiamento, acessório, F&A, que ele chama. Financiamento e acessórios. O custo fixo da concessionária. Aqui é sempre marginal. Peça e serviço é algo marginal. Concessionária adora a campanha de garantia. Recall eles adoram, porque eles vão cobrar, vão receber a hora cheia da mão de obra, então eles adoram essa parte. Mas se você olhar os gráficos de retenção das montadoras, passar a primeira garantia, o dono do carro some. Se manda. E não existe nenhum esforço em direção a isso, graças a Deus. Bom para o nosso negócio. Maravilhoso para a gente, que consegue ter essa interação one-to-one, aí, 1 a 1, com o dono do carro. E se, durante a pandemia e durante todo esse processo, fecharam muitas concessionárias. Se os veículos tivessem que voltar para a concessionária hoje, você ia ter atendimento talvez em fevereiro de 2024 no seu carro. Para fevereiro de 2024. 6 meses. Porque não dá demanda para isso. Tá? Então, o que a gente fez aqui? Fechando, né? São 5.570 municípios. A média de varejo de peça por município deu 3,4 lojas. Que é um número até interessante. Se você pensar cidadezinhas do interior, quer dizer, média, você vai ter loja, cidade que não tem nenhum varejo, cidade que tem um, e cidade como São Paulo, que tem quase todos, né? Existe uma proporção aí de varejo e oficina, 6 oficinas por loja, o que eu acho que ainda é baixo, porque uma loja não vive vendendo para 6 oficinas, tem que, de novo, calibrar. E é como eu termino aqui, né? Que a gente tem um longo percurso à nossa frente para chegar nesses números. Tá? Perfeito, perfeito. Olha, gente, então, fazendo uma chamada que eu acho muito importante, né? Eu marquei aqui 70 bilhões o faturamento. Quando te perguntarem, né? Qual é o tamanho do teu negócio? Pode ser que alguém te pergunte isso um dia. Você tem que entender que você faz parte de um universo que fatura 70 bilhões por ano, sendo que 63% é peça, né? E 37% é mão de obra. Então, eu acho que é um número importante para a gente gravar, porque faz muito sentido, né? Saber o tamanho do universo e o volume de possibilidades que nós temos aí. A gente vê uma longevidade na nossa atividade muito grande em função disso. E muita oportunidade para quem souber aproveitar, né? Então, tem que fazer uso dessa inteligência. Eu sei que pode parecer uma conversa, às vezes, um pouco teórica, principalmente para quem está ouvindo, mas, de novo, eu repito, prestem atenção nesses números e vejam o tamanho do nosso negócio. E quer dar um número mais impressionante? Nós somos 1,8% do PIB. Então, olha isso, gente. Pensa que 2% de tudo que se movimenta na economia brasileira é no mercado de reposição. Tanto que eu recebi outro dia uns dados do IBGE, que ainda não saiu o censo, mas umas prévias do censo, e o setor de reparo entra como uma categoria super importante em várias cidades do país. Quando você pensa na atividade, o reparo é uma atividade importante, porque não tem indústria, não tem um grande comércio, a maioria das vezes pode ser uma questão de produção agrícola. Reparação de veículos é importante para várias cidades do nosso país. E agora eu vou voltar, Beres, se você me permite, a falar do Fastback e falar do nosso grande problema, que é a bandeira que nós estamos aí já há algum tempo discutindo, uma bandeira que já existe há muito tempo na Europa, nos Estados Unidos, que agora está chegando para a gente. A globalização tem essas vantagens, a gente acaba conhecendo as coisas e vendo o que vai acontecer. O que acontece? Durante muito tempo, e os mecânicos que estão assistindo sabem do que eu vou falar, a dificuldade para você fazer o diagnóstico. Você espetava o teu scanner na porta OBD2 e não vinha nada, ou a informação que vinha não era importante. Uma oficina hoje ela tem pelo menos 3 scanners diferentes para poder dar conta de fazer a manutenção. E nos bairros existe uma permuta de um pedir o scanner do outro, falar assim, vou passar aí, passa o scanner para mim aí, porque eu não achei o problema.
E isso entra por uma lei que está... Na Europa isso já foi resolvido, chamada Lei Monti. O Mário Monti, que foi o relator dessa lei no Parlamento Europeu, depois ele virou primeiro-ministro da Itália. A Lei Monti acabou com a caixa preta da montadora na Europa. As informações para manutenção, reparo e diagnóstico, elas são abertas para qualquer um na Europa. Então, lá a concorrência é direta da oficina com a concessionária. E, trazendo para a nossa realidade, uma oficina independente na Europa pode carimbar o manual do proprietário do veículo quando ela faz a revisão, porque ela tem acesso a todas as informações e a todo o diagnóstico. Nos Estados Unidos, isso está brigando para um lado e para o outro. Os Estados Unidos ele tem uma composição diferente, porque as leis são estaduais, e isso é competência estadual, não é competência federal. Então, o estado de Massachusetts tem uma lei, agora estão discutindo de novo, que as montadoras foram lá e embargaram. A Califórnia também está brigando por isso, que é o direito à reparação, ou right to repair. Só que aí entra a tecnologia. E aí, como eu falei do Fastback, alguns outros veículos não têm mais a porta OBD2 para fazer o diagnóstico. O diagnóstico é feito na nuvem. O carro manda informação para a nuvem, que manda para a montadora. E aí nós perdemos todo o controle do diagnóstico e perdemos também o nosso canal comercial. Se eu não conseguir diagnosticar, o que eu vou vender? Então, a briga agora é o right to repair e o right to connect. E aonde que está essa briga? A briga é pelo direito soberano do consumidor de escolher aonde ele quer fazer a manutenção. De qualquer coisa, seja do celular, seja do carro, seja da máquina de lavar, o que ele quiser, porque ele pra é ele o não proprietário ficar, no do nosso bem. caso, refém de uma concessionária. Refém da concessionária, porque, de novo, se todas as concessionárias tiverem que fazer a manutenção... Eles não conseguem fazer. Só daqui a um ano você vai Daqui a encostar um teu ano carro. e seu carro até lá E já a frota explodiu. vai parar. Explodiu. Então, o grande ponto aqui, a gente não está brigando pelo nosso setor. A gente está brigando pelo direito soberano do consumidor, que é o proprietário do bem, dele ter a decisão onde ele quer fazer a manutenção. E pode ser na rede oficial ou pode ser na rede independente. E está tudo certo. E a questão é, se a gente não nos preocupar com essa questão do right to connect, mas além do right... Aqui no Brasil nós temos as duas brigas, o right to repair e o right to connect. O direito a reparar e o direito a conectar. O nosso mercado vai acabar. Simples assim. Porque se você não faz o diagnóstico, você não vende a peça. Então, a briga é o direito do consumidor de poder escolher onde quer fazer a manutenção. Aí, não estamos legislando pelo nosso mercado? Sim, nós somos quase 2% do PIB. Nós temos uma presença, uma capilaridade muito maior do que concessionárias e montadoras. Vocês viram o primeiro gráfico, 20 montadoras, 101 mil empregos diretos. Se você pegar as oficinas lá, que a gente chegou mais ou menos em 120 mil oficinas, só mão de obra direta, produtivos, são 4, na média. Só aí nós temos 5 vezes mais empregos diretos só nas oficinas do que a gente tem nas montadoras. Se a gente vai para a dimensão da loja, a gente vai ter de 6 a 8 balconistas ali, entre balconista e estoquista, com aquele número que a gente chegou de quase 20 mil. Só aí mais 120 mil ou 160, chutando baixo. E assim sucessivamente. Mais a distribuição. Mais a distribuição e o fabricante que não está fornecendo para a montadora, a gente é muito Não maior. é difícil de dizer que a gente emprega 10 vezes mais que a montadora. Fácil, fácil. E temos um compromisso social muito maior, porque a montadora ela tem um emprego que ele é centralizado. É o entorno ali da montadora. A gente está nos 5.570 municípios. Nós somos os responsáveis por manter a frota rodando. E isso ficou evidente durante a pandemia. Sim. Verdade. Quando nós somos considerados serviço essencial. Isso. Então, veja que a gente está falando aí de 2% do PIB, de 10 vezes mais, mas somos invisíveis. Então, a minha grande bandeira hoje e aí eu volto com aquele quadro da Tarsila do Amaral, é dar uma cara para o nosso setor. E o nosso setor não tem uma cara só, ele tem todas as caras que estão naquele quadro. Nós temos esse aí que o Jorge colocou de volta, essa é a cara do nosso setor, nós temos um pouco de tudo. E temos que ter a nossa visibilidade. Muito bem. Então, muito bem. Esse o enredo final. Eu queria aproveitar, Marcelo, para você colocar também aquela viagem que você fez. Você falou com o Bill Henvey. Bill Henvey. Vou pegar mais água aqui que eu falei pra caramba. O Bill Henvey é o seguinte, ele representa uma associação americana que é comparável ao
Não, vou diferente. explicar. Vou explicar a história. Como é que chama a entidade? AutoCare. AutoCare, exato. Quem é o Bill Haven na hora das coisas? O Bill Haven veio da indústria. O Bill Haven começou a vida dele vendendo amortecedor Monroe nos Estados Unidos. Teve uma passagem pela Schaeffler. Depois ele foi trabalhar numa entidade que se chama AASA, que seria similar ao Sindipeças, mas é um Sindipeças só de reposição. Então, você tem lá a MIMA, que é os fornecedores de equipamento de peças para montadoras, e a AASA, ou AASA, que é da reposição. O Bill foi executivo da AASA. E aí, todas as entidades, você vai ver que faz sentido uma outra coisa que você vai estar imaginando aqui. Todas as entidades se juntaram e criaram uma entidade guarda-chuva maior chamada AutoCare, que a tradução seria o cuidado com o seu carro. E a AutoCare trabalha para o dono do carro. Ótimo. Ela advoga para o dono do carro. E ele fala o seguinte, o Bill, eu tenho uma comunidade de reparadores, eu tenho uma comunidade de varejistas, eu tenho uma comunidade de fabricantes de equipamento, eu tenho uma comunidade de fabricantes, uma comunidade de atacadistas. Então, vê que ele tem uma coisa muito mais sutil. Ao invés de falar, eu sou da entidade A, eu sou da entidade B, não. Nós somos uma associação que advoga pelo direito do consumidor que tem um carro e representamos uma comunidades diferentes. Tanto que ele não fala da associação A, B ou C, ele fala da comunidade que ele representa. E eu tive com o Bill 2 vezes o ano passado. Eu tive com o Bill em setembro, na Automecânica, para falar na Alemanha, para a gente falar um pouco sobre Right to Repair, para falar um pouco sobre o que era a AutoCare. E em novembro, na Apex em Las Vegas, tivemos uma outra reunião e nesta reunião já estavam entidades do mundo inteiro. Então tinha entidade da Índia, do México, dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, da África do Sul, da Europa, do Chile, da Colômbia, do Brasil, para falar sobre esses movimentos globais, porque afetam o nosso mercado como um todo. Para você ter uma ideia, são 3 bilhões de veículos no mundo. 3 bilhões de veículos. E você pensa que o mundo tem 8 para quase 9 bilhões, né? Um veículo para cada 3. Tem país que é um veículo para cada 10. Nos Estados Unidos é 2 veículos para cada 1. Mas é esse o tamanho do nosso mercado. E a nossa inserção internacional e a nossa representatividade se dá por uma coisa muito simples. Falei que nós somos 1,8% do PIB e nós somos, segundo os dados da AutoCare, o 4º maior mercado de reposição do mundo. É Estados Unidos, China, Japão e Brasil. Então veja o tamanho da nossa importância, Beran. E como a gente continua, como dizia o Nelson Rodrigues, com um complexo de vira-lata. Achando que porque meu negócio é pequenininho. Não! Você que está aí, você contribui para isso, para o 4º maior mercado de reposição do mundo e quase 2% do PIB do Brasil. Tem que acordar amanhã, feliz da vida, e falar assim, eu represento um negócio muito importante. E eu sou essa pequeno tijolinho nessa grande catedral que a gente constrói, que é o mercado de reposição. Perfeito, perfeito. Sem contar, né, falando em níveis globais, em níveis gerais, não só de autopeças, 76% dos empregos no nosso país estão entre a pequena e média empresa. Isso é um dado do Sebrae. Eu tive com o pessoal do Sebrae outro dia num bate-papo interessante aqui. 76% somos nós. É você, pequeno lojista, pequena oficina, centro automotivo, somos nós. Né? Então, é um ecossistema que movimenta, além de muita grana, emprega muita gente e é muito importante. Portanto, as nossas entidades que devem merecer todo o nosso respeito, Sindirepa, Sincopeças, Sindipeças, todos juntos, nós mesmos, né, vocês que são varejo, a grande maioria, devem prestigiar muito o Sincopeças, porque ele está à disposição de vocês, né? Assim como a Andap está para a gente, e essas entidades juntas, elas têm uma representatividade muito mais para pleitear essas informações e forçar o governo a nos apoiar. E aí nasce esse movimento que é o Right to Repair e o Right to Connect, que é o caso, resolve o caso do famoso Fastback, que é um carro irreparável nesse momento. Hoje não dá. Então, se isso aí crescer, a gente não vai ter o que manter, como o Marcelo falou no início do nosso bate-papo. Né? Então, eu acho que, na verdade, todo esse número, né, esse monte de número que nós falamos,
pode parecer até um pouco teórico, e para quem está ouvindo, repito, pode ser cansativo, mas entendam que esse papo é para vocês entenderem a relevância do nosso negócio. Então, o Automotivamente, como ele é uma mídia voltado apenas para o nosso ecossistema, eu falo, em todo episódio, a gente nunca impulsionou para ter um maior número de seguidores. Então, o número de seguidores que nós temos é da nossa tribo, é da nossa comunidade, do nosso ecossistema. E a gente vê que esses assuntos que podem parecer um pouco teóricos, eles fazem muito sentido para vocês, como o Marcelo disse, acordarem amanhã e falar, cara, porra, o nosso negócio é longevo, né? Nós vamos conseguir trabalhar com isso muito tempo. Minha oficina, minha loja de autopeças terá sucessão, mas nós vamos ter que trabalhar dentro de padrões de entendimento e de conhecimento para a gente também fazer valer a nossa existência profissional e comercial. Então, Jorge está fazendo careta ali, quer dizer, nós já estouramos o tempo ou não? Quanto tempo nós estamos? Na verdade, depois de uma aula dessa, é difícil falar que a gente estourou alguma coisa, foda, né? Cara, o Marcelo é foda. Não. E, ó, vou te falar, se puxar a corda aqui, é episódio para 3 horas, vai virar um flow. Vai no flow, vamos Vai ficar virar 3 dias aqui falando. Vamos falar horas aqui, vai parecer entrevista do Bolsonaro com o Igor. Não, e isso que você não perguntou, como é que é fora do Brasil, né? Já imagina? Já era mais 3 horas conversando. Então, pessoal, eu acho assim que é importante, claro, que o Marcelo ele é uma cabeça privilegiada, né? Um cara que tem um acúmulo um arcabouço de conhecimento, e nós precisaremos de um outro episódio para falar, e vamos marcar para falar de outros assuntos. Agora, eu tinha que agradecer muito aqui o nosso patrocinador, Marcelo, dessa segunda temporada, que é a Autobrás. A Autobrás é uma empresa, inclusive, do meu irmão e do Fuad, é uma empresa do Joaquim também, é uma empresa que importa a marca First, são pivôs, terminais, é uma linha bastante vasta, é uma linha muito importante, é a maior linha de bieletas disponível aqui no mercado nacional. E a Kit Companhia, que todo mundo conhece, é uma empresa de soluções automotivas, onde ela monta uma infinidade de modelos de kit que facilitam a vida tanto do lojista, porque agrega valor à venda, quanto do reparador, que vai buscar a molinha que vem junto com a cupilha, com o parafusinho. Não, o que é genial, né? O que é genial. Porque você não vai encontrar isso solto, Exato. não Imagina acha? comprar isso e empicadinho. Não vai. Você teria que ir na casa de parafuso, na loja de autopeça, você tem que fazer umas 3 visitas, mais ou menos. Enquanto que isso tudo é fornecido num único saquinho. São mais de 3.500 modelos de kits diferentes. E eles nos presentearam, né, com essa moto PCX, que é o modelo top da PCX. É uma empresa mais modesta, que na primeira temporada nós demos uma KTM 390, mas aí foi pro torque, né? Outra pegada, né? Mas então aqui nós temos essa PCX para participar. Como é que fala? Na verdade, é só seguir o procedimento que está lá na nossa bio. Né? Nós temos nos nossos canais oficiais, inclusive no nosso próprio Instagram, a publicação que segue com a publicação oficial, e ali ela descreve todo o procedimento para se participar e concorrer a esse novo prêmio aí que super simples, a TM Cash está trazendo para você. Acho que a única exigência dessa vez foi que assim, a gente vai aprendendo e vai aprimorando, né, pessoal? A primeira vez a gente fez o sorteio da KTM Duke, e a gente esqueceu uma coisa, né? A gente tem que deixar isso aí só entre o nosso ecossistema. Então, hoje, para participar, entre as exigências, né? Na verdade... tem que ser alguém de loja, alguém do nosso negócio, do setor, para fazer sentido. Na verdade, né? isso seria até meio que impossível você filtrar quem não é. É claro que o que a gente acaba meio que pedindo, até a participação daqueles que estão... Deixa eu aparecer aqui também para todo mundo me ver, né? A gente acaba pedindo para que os nossos ouvintes nos ajudem fazer circular essa publicação dentro, literalmente, do seu ecossistema, onde você possa compartilhar com os seus balconistas, seus lojistas e até mesmo com os próprios reparadores. Porque dentro desse programa, o ATM Cash, ele é um gerador de conteúdos informativo.
Tá? Então, a ideia, na verdade, é manter você sempre aí conectado, sempre antenado com tudo de melhor que a gente tem aí do mercado segmento de reposição. Maravilha. Quanto tempo foi, Jorge, até agora? Nós somos 1h14. Nós estamos mas aqui... Eu acho até que foi rápido. E foi o mais longo. Pelo volume de informação. Muito legal. Podemos ficar por aqui, né, Jorge? É isso aí. É fazendo agradecimento, né? Direto aí para os nossos... Ao Marcelo, porque o Marcelo vem do outro lado da cidade, então nós estamos aqui em São Paulo, como vocês sabem, né? O Marcelo estava me contando que para rodar 20 e poucos quilômetros demorou... 1h30. 1h30. E vai pegar outra 1h30 agora para voltar. Né? Ou 2. Ou mais. Mais tarde um pouquinho piora. Depois das 18 horas, 19 horas, piora um pouco. Então, a gente agradece muito a vinda do Marcelo e nos colocamos aí disponíveis para que vocês possam nos consultar. O que vocês precisarem, nossa equipe comercial toda está a par de todos esses episódios. Então, você pode, eventualmente, numa necessidade de informação adicional, procura o seu vendedor, ele vai te orientar, vai procurar e vai te servir. Legal? E o que não tiver, pode perguntar. Ótimo. Pergunta que a gente responde. É isso aí. Se o Marcelo quiser, ele pode deixar as redes dele. Como é que te encontra, Marcelo? Isso, me acha no LinkedIn. Depois a gente coloca na edição, a gente coloca lá aqui embaixo. Marcelo Gabriel, né? Marcelo Gabriel. Marcelo Gabriel. Então... Professor, inventor, músico... Historiador, enrolador. Rock and roll, tudo de uma vez. Só não é enrolador, isso eu posso garantir. O cara é fera. Esse cara é fera. Então, eu queria agradecer, Benan. Que é isso, a gente participou das primeiras rodadas de como ia ser esse podcast. E agradecer pelo convite de estar aqui, participando desse podcast que já é um sucesso. Obrigado, Marcelão. Cara, obrigado pela vinda. Pessoal, muito obrigado pela audiência aí. Esperamos estar juntos em breve. Valeu? Até mais.